Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que quando era bebê foi curada de uma enfermidade mortal, graças às rezas que fizeram para Nossa Senhora Aparecida. Então você pergunta o que dizer de um milagre assim e se Nossa Senhora Aparecida não teria mesmo o poder de curar. Bem, eu aprendi com um irmão que para tudo nós devemos perguntar o que a Bíblia diz. E fazendo assim eu pergunto, existe uma Nossa Senhora de Aparecida na Bíblia? Não. A resposta é não. Ela é uma personagem lendária, construída a partir de uma imagem quebrada de uma Virgem Maria ou Nossa Senhora, que no século XVIII enroscou-se na rede de pescadores. E na puxada seguinte da rede veio a cabeça que faltava à imagem. Sabe como é a história de pescador, né? O tempo e a água daquele rio cuidaram de fazer com que ela ficasse escura, como se fosse negra a imagem. Como no panteão de Nossas Senhoras da Igreja Católica não existia uma com quem os negros escravos brasileiros da época pudessem se identificar, ela foi logo adotada pela Igreja Católica. Já no século XIX, no século seguinte, ela ganharia a simpatia da abolicionista Princesa Isabel, que mandou fazer uma coroa de ouro e diamantes exclusivamente para aquela imagem de cerâmica ou de barro. Mais uma vez nós vamos à Bíblia e descobrimos que Deus proíbe veementemente o culto de imagens e de pessoas. Temos até o caso de Pedro, São Pedro do catolicismo, dando uma bronca em Cornélio, que se prostrou diante dele. A passagem diz assim: aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 25 e 26. O outro foi João, ou São João, que por 2 vezes levou uma bronca do anjo. Em Apocalipse ele escreve, eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me o anjo, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, de 8 a 9. Bem, tendo estas passagens, o que você acha que Deus pensa quando vê alguém se prostrando diante da imagem de Maria, de um santo, ou até mesmo beijando os pés de um papa? Isso mesmo, o Senhor se entristece, Ele abomina isso. E quando o assunto são imagens, nós encontramos que até a imagem de uma serpente, que Deus havia mandado Moisés fabricar, foi, séculos mais tarde, despedaçada porque tinha virado objeto de culto. Quem cultua uma suposta Nossa Senhora Aparecida está cultuando uma deusa fabricada pelo catolicismo romano para manter os seus fiéis atrelados às superstições, o que Deus condena com veemência. Então você pergunta, quem teria curado você quando criança, depois das rezas e promessas que fizeram a essa, entre aspas, santa? Bem, eu posso garantir que você não foi curada por uma imagem de cerâmica de poucos centímetros de altura, ou então teríamos que acreditar também que pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, ou qualquer outro objeto tenha poder de trazer sorte ou azar ou curar alguém. Objeto algum tem poder de interferir em nossa saúde, a menos que seja um aparelho de aplicação de radioterapia. O resto é superstição, é paganismo puro e simples. Eu não posso negar a sua experiência de cura. Você me disse que foi curada, foi curada. Não posso, não posso negar isso, mas eu devo questionar, sim, a sua interpretação para o fato. Pois se não tiver fundamento bíblico, não é o que as pessoas pensam que seja, ou mesmo você. Se nós estamos falando de uma Nossa Senhora Aparecida como representação de Maria, mãe de Jesus, se Maria estivesse viva, ela teria dito para os que pediam por sua cura, pela cura sua, né, irem pedir diretamente a Jesus. Ela jamais iria querer entrar na frente do Filho de Deus, de quem ela foi o receptáculo para vir ao mundo. Ela sempre fez tudo para exaltar o Senhor Jesus, ao qual chamou de meu Salvador, quando ainda estava grávida.
Então eu volto a dizer que você não foi curada por Nossa Senhora Aparecida. Pela mesma razão que um devoto da Umbanda não foi curado por um dos muitos deuses africanos que ele cultua, porque há curas na Umbanda também. O hindu não foi curado pela vaca sagrada da sua religião, ou por alguma deusa de muitos braços, porque há curas também nas religiões pagãs. Uma cura acontece pela ação de medicamentos, por uma reação natural do corpo humano, ou então por poderes sobrenaturais que podem vir tanto de Deus, como encontramos muitos exemplos na Bíblia, como também de Satanás, que foi quem energizou os magos de Faraó para imitarem os sinais e maravilhas de Deus. Não sou eu quem irá lhe dizer de onde veio sua cura ou o poder para ser curada. Esse é um exercício todo seu de buscar fundamentação na Bíblia. Mas se você atribuir sua cura a um ídolo cujo culto Deus condena, tornando-se assim ainda mais devota desse ídolo, bem, então o inimigo conseguiu o seu intento de fazê-la tirar os olhos do Deus verdadeiro para ocupar-se com ídolos. Mas se você reconhecer que apesar das pessoas, por ignorância, lhe terem dito que foi Nossa Senhora Aparecida quem curou você, e você tiver a certeza de que não foi isso, mas que foi unicamente a mão de Deus, então agradeça a Deus e fuja da superstição e da idolatria. Quando alguém me pergunta sobre Nossa Senhora, santos católicos, imagens, eu gosto de contar uma historinha que eu contei aos meus alunos quando lecionava para jovens, adolescentes. Uma aluna perguntou assim: professor, o que o senhor acha de Nossa Senhora? Bem, na hora eu saquei já, né? Numa classe quase totalmente católica, os pais não estavam muito à vontade com um professor não católico que eventualmente falava de Jesus aos seus filhos ali na classe. Daí eu logo percebi que a pergunta tinha sido mandada pelo pai ou pela mãe de alguma delas, de alguma das alunas, para ver a minha reação. Decidido a nunca bater de frente em questões de fé, ainda mais com estudantes, não é? Ao invés de dar uma opinião desfavorável às crenças dos alunos a respeito de Maria, eu pedi à menina que escrevesse o seu nome numa folha de papel. Ela escreveu e depois eu saí pela sala recolhendo lápis e canetas dos alunos e indo até a garota. Eu fui colocando os lápis e canetas todos enfiados assim entre os seus dedos na sua mão. Aí eu enchi a sua mão de lápis e canetas, aí eu pedi: escreva novamente o seu nome com todas essas canetas na sua mão. Ela não conseguiu, é claro que não conseguiu. Então eu perguntei: de quantas canetas você precisa para escrever? Ela respondeu: de uma só, professor. Falei: então, e as outras ajudam ou atrapalham? Ah, professor, as outras atrapalham. O mesmo acontece com Jesus. Ele é suficiente. E qualquer coisa ou pessoa que você acrescentar não vai ajudar, só vai atrapalhar. A Bíblia fala de um só mediador, que é intermediário ou intercessor. Nós não precisamos de mais de um. Só de Jesus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.